Olá, seja bem-vindo ao segundo dia do Heartgasm e hoje a gente vai trabalhar com abortos energéticos. E eu sei que toda vez que eu falo de aborto, as pessoas logo, arregalam os olhos e pensam que vai vir aqui algum discurso a favor ou negativo com relação ao aborto. E aqui eu preciso falar para vocês que longe de julgar qualquer pessoa, porque eu realmente acredito que ninguém toma a decisão de acabar com uma vida porque não tinha nada melhor do que se fazer e que cada um carrega dentro de si a autorresponsabilidade das suas escolhas e que não é uma decisão fácil. E eu realmente acredito, que em algum nível, talvez não físico, você já tenha passado, tanto eu quanto você já tenha passado por um aborto energético. E essa é algo super forte, porque quando a gente fala de aborto, a gente está falando sobre impulsos de vida que não chegaram a ver a luz da vida. Não foi permitido que florescesse na nossa vida. Então aqui pode ser experiências, sonhos, relacionamentos, partes de nós mesmos que a gente acabou renegando em nome de ser vista, amada e aceita, e que hoje a gente sente profunda falta. E por aí, trabalhos, relação com dinheiro, você pode colocar tudo, porque tudo isso tem a ver com o nosso centro sexual, E é muito forte, porque então quando a gente fala de aborto energético, a gente vem falando sobre tudo isso que morreu antes do tempo e que a gente ficou congelado em algum nível nessas experiências, nesses tempos e espaços, e a gente continua se fechando à vida. Então é tudo isso que às vezes a vida veio nos presentear, inclusive esse impulso sexual, esse desejo, essa vontade de se entregar ao orgasmo, essa facilidade, onde a gente continua nessa narrativa muitas vezes de que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu sou anorgástica ou que, meu Deus, essa pessoa tá me julgando, tem algo de estranho comigo. Essa pessoa vai achar que é chato se eu demorar demais, e a gente começa a matar não só aspectos nossos, mas também essa força de prazer que pulsa dentro da gente e vai reprimindo pouco a pouco. Então a gente deseja tanto sentir prazer, mas constantemente a gente está podando ele. Seja o prazer do sexo, mas o prazer de ser nós mesmos. E quando eu venho falando então de aborto, a gente vai entendendo que por detrás desses impulsos abortivos, que eu gosto de falar mais impulso abortivo do que necessariamente autossabotagem, porque a autossabotagem vem de um lugar como se eu conscientemente estou fazendo isso para que não dê certo, e na grande maioria das vezes a todos esses impulsos de relacionamento, prazer, trabalho, amizade, família e todas as relações que você nutre, inclusive com você, parece que é algo racional e consciente. Na grande maioria das vezes esse impulso abortivo ele vem de um medo, de uma ferida, de uma culpa, de um desamor, de um desmerecimento profundo de que não é permitido pra gente, que a gente não é capaz e que a gente é fora da curva, porque nada pode dar certo pra gente só pros outros. Só porque ela é mais bonita, porque ela parece ser mais sexy, porque ela claramente é muito orgástica, porque a Elisa pode, eu não. E não, isso está disponível para todo mundo porque você tem um corpo muito parecido com o meu. Tenhamos histórias e experiências diferentes, mas vai por mim, não queira ter as minhas experiências do passado para poder ser multiorgástica. Vai ser muito mais difícil para você, com certeza. Enfim, mas o aborto energético, então, ele vem desses espaços, dessas histórias que a gente conta para si mesmo, dessas sensações que a gente vai criando dentro do nosso corpo, de mágoas, de tristezas, de culpa, de vergonha, desmerecimento e um desamor profundo, aonde a gente continua escolhendo as piores relações, as piores sementes. A gente continua escolhendo dizer não para quem a gente é e dizendo sim desproporcionalmente, nos tornando pessoas sobrecarregadas, nos tornando então uma pessoa que continua sustentando o desconforto, o silenciamento, especialmente na questão do sexo e do prazer, negando os próprios desejos, se sentindo culpada por não ser diferente do que se é. Então, quando a gente fala de aborto energético, a gente está falando de tudo aquilo que a gente deixou morrer antes do tempo, ou que inclusive a gente postergou o seu final por muito tempo,
com essa necessidade ou com esse medo das transformações que acontecem. E um exemplo muito claro é, por exemplo, os relacionamentos. Os relacionamentos eles vão ter diferentes fases e transformações ao longo dele, porque a vida acontece, as pessoas se transformam, ninguém é estático e linear, e que bom! Tem alguma coisa de errado se a gente é constantemente igual, porque a gente não deixa de ser penetrado pela vida, a gente não muda os nossos interesses e a gente está avançando a cada tempo. Você é diferente dos seus 15, 20, 30, 40, 50 anos e por aí até a eternidade. Mas às vezes a gente fica tão fixo de que essa relação ela precisa se manter como era anteriormente, quando teve o seu auge, o seu florescimento, o momento da paixão, e a gente não vai permitindo então, né, que esse relacionamento se transforme, que a gente entre em espaços de vulnerabilidade, de ser vista nos nossos momentos, então, desafiadores. Quando a gente começa, então, a cair as máscaras, né, de que a gente é perfeito para iniciar um relacionamento e que a gente começa a mostrar a vulnerabilidade e enxergar os desafios do outro, o que estava por detrás das máscaras que a gente coloca para se parecer mais atraente, bonito, sensual. E a gente, às vezes, se fixa tanto em algumas fases dessa relação, seja logo no início, seja a paixão, seja então o desejo nas alturas que se tinha antes, como se a gente não pudesse se transformar, como se essa pessoa precisasse ter sempre as mesmas ideias, a mesma forma de pensar, ou que ela precisa se moldar a forma como você pensa, sente e age. E a verdade é que, à medida em que a vida acontece, a gente se transforma. E para a transformação acontecer, algo precisa ruir, cair por terra. Sabe a imagem do tarô, o arcano da torre, o arquétipo, né? Que é a grande queda. E que essas estruturas que antes nos serviam, quando a gente é saudável e funcional na vida, a gente vai ter sempre estruturas caindo para novas florescer e crescer, assim como as estações, assim como os ciclos lunares, assim como o nosso próprio ciclo menstrual. E é muito forte, porque então esse apego ao tem que ser, a esse controle de como as coisas têm que acontecer, inclusive na vida sexual, de que eu só posso ter orgasmo se eu usar vibrador cada vez mais alto, eu só consigo alcançar o orgasmo de uma única forma, ou então determinações de que eu só sentia prazer com aquele ex-tóxico de 10 mil anos atrás e que eu ainda não esqueci. Não, graças a Deus, eu já esqueci. A gente vai dando novos significados e acolhendo e honrando essa história no nosso coração. Mas que não precisa continuar nutrindo o desejo como se só essa pessoa fosse o grande amor da sua vida, como se só essa pessoa pode te levar a pontos de prazer inimagináveis. Assim como essa ideia que também é extremamente abortiva, como por exemplo, de que a outra pessoa tem que me levar à loucura quando eu mesmo não me ponho a cargo e responsável de descobrir o meu corpo, explorar como que ele se sente, o que ele gosta, e a gente cria uma expectativa de que a outra pessoa precisa nos dar aquilo que a gente mesmo não se deu, e a gente continua culpando, a gente continua se frustrando e a gente continua apontando os defeitos, sendo que a pessoa que sente somos nós. E se a gente não entra nesse espaço de sentir, soltando então a culpa, a vergonha de ter que entrar nesse espaço de autorresponsabilidade e tomar ação, perceber e nutrir esse corpo, o que ele necessita para sair da anestesia, como que eu posso romper essa barreira da vergonha para poder então começar a comunicar com o outro. Inclusive tomar cargo e responsabilidade de fazer a prática alquímica que está aqui, entregue, gratuita para você, para poder voltar a sentir o corpo e aquilo que ele deseja de fato. Você percebe aí? Então, muitas vezes, a gente tem explicações lógicas e racionais do porquê foi importante a gente terminar aquela relação, do porquê a gente precisa sustentar determinadas relações por mais tempo, porque só dessa forma eu consigo. E muitas vezes, o nosso corpo, assim como a vida, tem infinitas possibilidades para fluir, acontecer. E a gente não percebe que muitas vezes esse apego a gente vai criando barreiras para as coisas acontecerem. Não só de trabalho, dinheiro, amizades, relacionamentos, mas também para o prazer acontecer. Porque o prazer, ele é ilimitado, essa capacidade de sentir. E muitas vezes a gente vai entrando nesses espaços que só pode ser de uma única maneira, que a gente às vezes nem percebe que está com comportamentos nocivos
E o nosso corpo está cada vez perdendo a sua sensibilidade, assim como tendo cada vez mais dificuldade para se entregar, porque a gente não percebe no nível mais profundo que esse excesso de controle está nos travando, está gerando morte, porque às vezes o nosso corpo e o nosso amadurecimento, seja biológico, seja também de mudança de pensamento, mudança de quem a gente quer coisas talvez mais profundas, talvez a gente queira de uma forma onde a gente se sinta menos julgada, a gente quer experimentar coisas novas, mas a gente teme profundamente. Ou quando não, a gente também acredita, e isso é algo muito sociocultural, né? De que, o meu auge sexual é somente quando eu tenho meus 20 anos, quando estava pipocando o hormônio, era jovem, bela, bonita, sem estrias, sem rugas e com os peitos mais firmes. E a verdade é que, pessoalmente, para mim é muito importante isso, porque pessoalmente, no meu auge dos meus 34, quase 35 anos, eu podia ter muita vitalidade, eu podia ser muito expansiva, e às vezes eu sinto falta da parte da Elisa, que era ainda mais autêntica e espontânea, que tinha um fogo de ir pra vida, que era muito corajosa, mas definitivamente eu gosto muito mais do amadurecimento da Elisa de 34, 35 anos, que tem muito mais fogo sexual bem canalizado e que é guiado por um espaço de sabedoria das experiências que fortaleceu o amor próprio e a autoestima, do que a Elisa de 20 anos, que estava com o coração partido e usando a energia sexual dela e o próprio corpo como uma moeda de troca por atenção. E não que seja certo ou errado ter um monte de parceiro, mas o desejo de estar conectada sexualmente com alguém não vinha de um espaço de que realmente eu queria, eu sentia vontade. Vinha muito mais de tentar buscar provar o meu valor, me sentir desejada e não necessariamente porque eu sentia desejo, eu sentia esse meu alto valor para me entregar, sair do controle, me sentindo segura e não sustentando relações e pessoas que não tinham nada a ver, que geravam mais e mais dor. Então, quando a gente vem falando disso, a gente vem falando de espaços também de aborto. E que a gente precisa começar a soltar e abrir espaço, principalmente do sexual, porque não nos adianta nada, soltar esse espaço do sexual e voltar a conectar com o coração, porque não adianta nada a gente continuar a querer abrir e expandir o nosso sexual, que é uma energia extremamente prazerosa, criadora, curadora, criativa, não só de bebês, mas também de toda uma vida e de nós mesmos, sendo que a gente quer abrir esse sexual, mas aqui no emocional está enrijecido, fechado, cheio de feridas, onde a gente continua escolhendo as piores sementes por conta das experiências de dor do passado. E o que essa prática faz é necessariamente começar a entender que a gente precisa sim começar a abrir esse coração e olhar para essas feridas, começar a tomar responsabilidade sobre, por que eu venho dizendo não para mim mesma e como que eu posso também atravessar isso e tentar experimentar de outras formas? Como que eu posso gerar espaços de segurança? Para mim foram espaços de conversa, de autoobservação, de voltar a conectar com as sensações e começar a dizer bastas, não só para o meu mundo interno, da história que eu contava para mim mesma, do porquê não, mas também para as pessoas e aquilo que eu não queria mais, inclusive sustentar isso, né? Ter a coragem de sustentar mesmo frente às chantagens emocionais, né, de que você mudou, você não pode mudar, você precisa continuar a mesma pessoa que antigamente, né, e entrar nesse espaço de autorresponsabilidade e amadurecimento, de sustentar as decisões que a gente toma por amor a nós, por entender e sentir dentro do corpo o nosso merecimento. Aqui eu não estou falando sobre apagar essas pessoas, esses tempos, essas histórias, porque é impossível apagar, mas é abrir espaço para que ele sempre tenha vida dentro do nosso coração. E quando eu falo isso, não é ficar nostálgica pensando no ex, não é ficar falando, continuar contando a narrativa sobre do que foi no passado, mas entender que essa parte nossa que viveu experiências, ela vai ser sempre amada e acolhida dentro do nosso coração. Porque havia uma necessidade nesse tempo e espaço, havia um medo e uma culpa que a gente sentia que impediu que acontecesse.
que criou uma escrava, que fez com que a gente sustentasse coisas por mais tempo, assim como matasse relações, pessoas incríveis no nível... vocês entenderam, né? Matasse relações, né? Terminasse antes do tempo, porque na verdade a gente sentia medo de não ser capaz de se entregar. E depois sim, vem o arrependimento, a insegurança, que deve depender do seu nível de consciência para saber em qual tempo e espaço. Então, minha grande reflexão aqui, e que essa prática vai trazer pra gente, é a gente começar a se perguntar a quê, quem e quais partes de nós mesmas a gente já abortou, dizendo não por medo, por culpa da nossa grandeza, da nossa beleza, do nosso prazer, da nossa sensualidade. Porque vai pra mim, aquilo que você mais teme não é continuar onde você tá, não é continuar na merda, na trava, no desafio, porque aí provavelmente todas nós já estamos acostumadas. Eu posso te falar pela minha experiência, o que eu mais temo é quando tudo dá certo, porque eu entro num espaço desconhecido, onde eu não controlo nada. E ao mesmo tempo é tão bonito e poderoso, porque é nesse espaço do que eu não tenho controle do nada, é que coisas incríveis aconteçam. Então, aqui eu não tô falando só da sua história, mas eu também tô falando dos mandatos ancestrais, daquilo que a sua família espera de que você seja, assim como, né, o que é ser mulher, através das mulheres da sua família, aquilo que você aprendeu e que você tá percebendo que é insustentável. Então, quanta energia sexual a gente continua dedicando a nutrir essas experiências que já foram um dia e que a gente continua carregando a nossa energia, sustentando dentro do nosso corpo e por medo a gente não deixa morrer, soltar. E, como resposta, o nosso corpo ele vai esfriando, porque a energia de morte, especialmente essa morte que não consegue se regenerar, se revitalizar, ela vai gerando frio e contração. Ele não tem esse espaço de pulsar com a vida. Então, se ele está sentindo, como a gente falou ontem, né? A gente tem um sistema nervoso nessa região da nossa pelvis, da nossa útera, da nossa vagina. Se a gente sente medo, culpa, vergonha, aqui está se contraindo. E o que a gente precisa é voltar a pulsar, porque tudo o que tem vida antes precisa liberar. E aqui a gente vai percebendo que a própria pulsação do coração, dos pulmões, do útero, ele tem um movimento de contrair, soltar, bombear. O coração, ele basicamente enche de sangue e libera o sangue. Os pulmões também, a todo momento, está entrando no espaço de ventilação, entre aspas, né? Oxigenação. Assim como a nossa útera, constantemente, em um tempo totalmente diferente, uma e outra vez, está pulsando e liberando, seja o endométrio ou seja essas próprias relações. Então, quando a gente vai entrando nesse espaço, é para a gente tomar realmente consciência das coisas mortas que estão dentro da gente, que estão impedindo a gente de avançar e seja ter uma vida sexual melhor, seja ter uma relação melhor, ou seja, essas partes nossas que a gente tanto teme acessar, porque a gente tem vergonha, porque um dia nos disseram que era expansivo demais, feia demais, não parecia ser mulher suficiente, que nada do que dita esse corpo, no meu caso, né, seja sensual, que sempre tem alguma coisa de errado. Isso precisa morrer, porque na verdade essas histórias que a gente assumiu como nossas é fruto da dor de outras pessoas que a gente também precisa libertar. Eu não tenho que voltar a conversar com quem eu não desejo, mas definitivamente eu preciso fazer um detox dessa quantidade de informação que um dia penetrou os meus sentidos e continuou sendo gestada por anos a fio, aqui no ventre, fechando meu coração para mim. Abrindo mão então da minha autenticidade, do meu prazer e repetindo aquela velha história de que eu não sou capaz, não sou suficiente, não mereço, né? Então, e por aí várias e várias coisas. Só que é isso. Qual é o medo por detrás desse aborto, né? Que a gente precisa descobrir para liberar e entrar nesse espaço profundo de honrar e amar a nossa história, que não é então continuar, né, apegada ao que foi ou que deixou de ser, mas acima de tudo, honrar, seja a Elisa, a Amanda, a Mariana, a Cláudia, a Camila e por aí várias pessoas
honrar essas diferentes versões nossas, honrar as escolhas que ela fez, né, que muitas vezes levou a mais dor, a mais tristeza, a mais estancamento, muitas vezes a esse looping de relacionamentos tóxicos, a essa dificuldade de alcançar o orgasmo, a essas amizades que não eram tão boas assim. Ou então, várias e várias coisas que a gente ficou preso de alguma forma. Mas não é soltar porque isso não tem um impacto na nossa vida, mas é encontrar um espaço dessas diferentes versões e partes nossas para começar a dar o que elas realmente necessitavam. Porque mesmo as escolhas mais precárias que a gente já fez, elas nos trouxeram grandes ensinamentos que nos trouxeram até aqui. Então, ao invés de sentir vergonha da Elisa dos 20 anos, ao invés de ter muita falta de compaixão e culpa para a Elisa que passou o pão que o diabo amassou aos 12 e aos 18, e trazer elas, honrar essas partes da minha história que ao mesmo tempo passaram por coisas extremamente desafiadoras, elas também eram brilhantes e muito bonitas, expansivas, autênticas e extremamente corajosas. E honrar esses aspectos nossos que de uma forma ou de outra a gente sente falta, mas que a gente aprendeu a renegar, a negar essas partes essenciais nossas por medo que as dores do passado se repetissem, ou então porque a gente queria que tudo permanecesse tudo igual, em fases muito boas. E eu acho que é isso. Essa é uma prática muito bonita, que basicamente você só precisa respirar, ouvir o audioguia inalando pelo nariz e exalando pela boca. Vou super recomendar que vocês sempre tomem um tempo para integrar a prática, porque ela pode ser muito forte. Tomem muita água, depois escrevam num papel, num caderno, num diário pessoal, como que foi a sua experiência para colocar para fora. E se entregue à experiência, honre muito as partes da sua história, mas tira essa morte daqui e deixa ganhar vida no seu coração, porque no coração a gente ama esses aspectos que um dia a gente negou e adoeceu. Para tomar cargo e responsabilidade sobre quem eu quero ser agora, quais ações eu preciso tomar, a quem pedir ajuda, aquilo que eu não quero mais tolerar, aquilo que já não faz mais sentido para mim. E, acima de tudo, né, o que eu quero nutrir a minha energia sexual, o que eu quero vivenciar aqui. Aquilo que eu já não estou mais disponível, assim como aquilo que eu estou disponível. É entrar nesse espaço que muitas vezes é relembrar essas histórias, mas não relembrar a partir da mente, mas relembrar a partir do corpo, para alquimizar ela e se transformar num grande ato de amor, de alegria, de devoção, e para soltar o looping da dor. E começar a abrir essas possibilidades que antes a gente nem se permitia sem saber do porquê está tão travado o sexual, porque às vezes está tão travado a vida amorosa, porque está tão travado o trabalho, a vida financeira. Mas a gente precisa entrar na raiz, olhar para ela, amar ela, encontrar um espaço aqui, para também começar não só a ficar no nível sutil, mas também começar a tomar ação. Seja tocar o nosso corpo, seja dizer não, seja também sair de relações ou dar mais uma chance a elas, se é o caso. E aqui eu não tô falando que agora todo mundo precisa se divorciar, não. Mas entendam, as relações elas estão fadadas à morte, assim como tudo. Talvez não seja a morte da separação, mas definitivamente a morte de que coisas, estruturas que antes estavam sendo sustentadas, mas gerando tanta dor, precisam ruir para uma nova relação florescer. Assim como se a vida sexual que você vive hoje não está te empoderando, algo ali precisa morrer para você conectar com a sua essência, com prazer genuíno, nascer. E essa é a prática de hoje. Faça a prática do aborto energético, compartilhe comigo como que foi a sua experiência e façam, pratiquem e aproveitem essa semana, tá bom? Então é isso, um grande beijo e tchau, tchau!